Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Interagindo na Verdade, um canal de estudo, um canal de reflexões bíblicas. Você é meu convidado, seja muito bem-vindo a esse canal. Desde já eu quero agradecer a você que já é inscrito nesse canal, você que tem nos ajudado no compartilhamento da mensagem. Meu muito obrigado, que Deus o abençoe você poderosamente. A você que me vê pela primeira vez, eu gostaria de pedir a você que você se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo nesse canal, você estará nos ajudando a promover esse canal e assim mais pessoas vão ouvir a mensagem de Deus, mais pessoas vão ouvir os estudos, os ensinamentos que aqui são transmitidos através deste canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família poderosamente. Eu gostaria de falar sobre um assunto bem interessante neste dia. Eu quero falar um pouquinho sobre o Apocalipse, mas de uma forma específica. O Apocalipse, ele é um livro maravilhoso, mas eu quero falar sobre como a Bíblia ela descreve o fim dos tempos ou o fim do mundo, descrito de uma forma apocalíptica, conforme está no livro de Apocalipse. Queridos e amados irmãos, e para isso eu gostaria de usar o texto base em Apocalipse capítulo 21, verso 5, que diz assim: aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A Bíblia, ela é poderosa e maravilhosa porque ela nos dá um relato, da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos mostra o amor de Deus por nós através de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que o mundo, tal como nós conhecemos, ele teve um início. Isso está descrito lá em Gênesis, mas também terá um fim, porque Deus ele prometeu que exterminará todo o mal, exterminará todo o mal e vai fazer nova todas as coisas. E há relatos acerca dos eventos, conjugados ao fim em vários livros da Bíblia. A Bíblia, ela é uma coleção de vários livros e é um termo grego que significa revelação, que traz então a revelação apocalíptica. Apocalipse significa revelação e não o fim do mundo, exatamente, propriamente dito, mas uma revelação de Deus, uma revelação dos últimos dias, Portanto, este que é o último livro das Escrituras, o livro de Apocalipse, ele nos relata a revelação que Jesus Cristo deu acerca do fim através do apóstolo João. O apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e o apóstolo João então recebe a revelação de Jesus Cristo dada a ele. Então, além das revelações escritas no livro de Apocalipse, também nós encontramos também em outros livros do Antigo Testamento e também alguns livros também do Novo Testamento, como profecias que descrevem o fim dos tempos, E como será então o fim? Como será o fim? A palavra de Deus, ela dá algumas certezas acerca dos acontecimentos finais, mas não tantos sobre como e quando isso exatamente acontecerá. No entanto, sobre tudo o que descreve a Bíblia, nós podemos ter então um panorama geral de como será. E a promessa mais esperada por todos os cristãos, todos os que são lavados no sangue de Jesus Cristo, todos os cristãos esperam esta promessa, que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E inúmeros sinais são então relatados como precedentes desta que é a volta do Senhor. E muitos sinais mostram que já temos nós vivido alguns eventos que antecedem o fim
Ou seja, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 24, verso 6, a parte B, está escrito: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. A Bíblia, ela descreve os acontecimentos finais como forma de alerta, e não somente de alerta, mas de encorajamento, de uma forma que aqueles que não creem em Cristo e vivem, sobre a face dessa terra, possam então estar preparados, e assim aceitarem esta mensagem, o encorajamento para a vida deles, aqueles que então devem então aceitar a fé, ou aqueles que já aceitaram a fé, possam então aceitar a oferta maravilhosa que nos é ofertada, que é a graça de Deus, para que estes se preparem para os sofrimentos que poderão experimentar e para perseverarem firmes até o fim, até a volta de Jesus Cristo. E o fim do mundo, ele é certo, porém ele é imprevisível. Muitos tentaram prever qual seria a data, porém erraram. E muitos que tentarão prever esta data também errarão. Porém, o fim desta era, ela vai acontecer. Isto é certo. Mas uma certeza que temos é que ninguém saberá dizer qual será o dia ou a hora, porque a Bíblia afirma que o fim está próximo, e o fim será terrivelmente avassalador. No entanto, nós não podemos dizer, nós não sabemos quando isso acontecerá exatamente. Marcos capítulo 13, verso 32, está descrito da seguinte forma: que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus sabe quando será. Não cabe a nós tentarmos descobrir qual seria a data, mas sim nós estarmos preparados para ela, porque o Senhor, ele virá para buscar os seus e para destruir o poder da maldade e os seus praticantes. Para estes será um dia terrível, um dia de grande tormento, um dia de grande destruição. A Bíblia diz em Isaías capítulo 13, versos 6 ao 9, está descrito da seguinte forma: chorem, pois, o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, dia cruel e de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Isto, meus queridos irmãos, nós vemos descrito nas profecias do profeta Isaías, capítulo 13, verso 6. Mas nós temos no livro de Apocalipse um alerta às igrejas. Após a introdução e descrição da visão de Jesus, o Apocalipse, no capítulo 1, então se inicia-se uma série de recomendações e exortações para as 7 igrejas cristãs que estão distribuídas na Ásia. Os capítulos 3 e 4 são dedicados a encorajar e corrigir a conduta do povo de Deus nestas localidades. E aí nós vamos ver que em Éfeso, nós vemos ali que volta ao primeiro amor. Esta é a mensagem de Apocalipse capítulo 2, verso do 1 ao 7. Nós vemos aqui a palavra exortando aos cristãos a voltarem ao primeiro amor. Depois nós vemos em Esmirna,
para que nós não venhamos a temer, mas devemos então ali sermos fiéis e com uma promessa de recebermos então a coroa da vida. Em Pérgamo, nós vemos ali uma reprovação divina, uma reprovação e um convite ao arrependimento. Em Tiatira, nós vemos ali a palavra dizendo da aparência daquele que julga estar vivo, mas está morto, e uma acusação: tenho porém contra ti. Veja ali em Apocalipse 2, capítulo 2, verso 18 ao 29. Em Apocalipse capítulo 3, verso do 1 ao 6, nós vemos ali uma referência a Sardes, né? Que tem aparência de que está viva, mas está morta. E ali uma palavra dizendo a sermos vigilantes. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 7 ao 13, nós vemos ali uma recomendação a Filadélfia, né? A onisciência de Cristo está dizendo que a porta está aberta e há uma recompensa para aqueles que perseverarem na presença do Senhor. E Laodiceia mostra ali uma recomendação a uma igreja que pensa que está viva, mas é uma igreja que está morna, uma igreja que não agrada a Deus, nem pensa, né? Pensa, melhor dizendo, que está rica, mas está miseravelmente pobre. Queridos, ali você vai ver em Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao 22. Porém, todas essas mensagens que eu citei a vocês são encaminhadas àquelas igrejas do primeiro século, que servem também para nós nos dias de hoje. Servem para todos os que pertencem à igreja de Cristo Jesus. Por isso é interessante você ler a palavra, você ler as escrituras, para que você não venha a ser enganado. Mas em Marcos capítulo 13, verso 19 ao 20, a Bíblia também traz ali uma palavra: porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por esses escolhidos, ele os abreviou, por causa dos eleitos. Alguns símbolos, meus irmãos, são importantes aqui do Apocalipse, que descrevem aqui os eventos desse período, né? E nós vamos aqui ver 7 selos, 4 cavaleiros com seus cavalos, né? O cavalo branco, que simboliza a vitória; o cavalo vermelho, que simboliza a guerra; o cavalo preto, fome; o cavalo amarelo, morte, né? O 5º cavalo é o martírio das testemunhas de Cristo. O sexto selo, melhor dizendo, o 6º selo é o terremoto e as alterações cósmicas. E o 7º selo, que fala sobre o silêncio no céu, terremoto, relâmpagos, e aí 7 anjos saindo ali com 7 trombetas. O interessante é que essas imagens de grandes tribulações, de destruição, elas são relatadas em Apocalipse capítulo 6, do verso 1 ao 17, e Apocalipse 8, do verso 1 ao verso 6. É interessante, meus irmãos, que o primeiro selo, ele representa ali um Cristo vitorioso, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte, que venceu o inferno. Desde a sua ressurreição, todo o universo está aguardando a sua segunda vinda triunfante sobre a face dessa terra, para buscar os seus, e assim venceremos, e vencendo, seremos resgatados por Cristo, para vencermos com Ele eternamente. Isto é importante, vale a pena ressaltar que o Senhor Jesus nos ama, e isso vale para todos nós. Continue firme na presença do Senhor, não saia da presença de Deus,
Busque conhecer, busque estudar a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. Busque conhecer mais sobre o amor de Deus, mas busque também saber sobre a ira de Deus. Queridos, a segunda vinda de Jesus, após este acontecimento, nós vamos ver na Bíblia, que a Bíblia nos diz que a terra, os astros, as estrelas, elas tudo vai sofrer alterações, e isso é como um prenúncio último da segunda vinda de Jesus Cristo, porque o mundo cósmico ele vai ser abalado perante a chegada gloriosa do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, verso 29, para encerrar, diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. A seguir aparecerá no céu o sinal de Jesus vindo nas nuvens, com poder e glória. Veja que coisa maravilhosa. E certamente o Rei da Glória virá com toda a autoridade para buscar os seus. Para finalizar, Apocalipse, capítulo 24, verso de número 31, a Bíblia diz que o Senhor virá exercer juízo e justiça. Veja que coisa maravilhosa. Queridos e amados irmãos, você que me assiste, o Apocalipse não foi escrito para que nós tenhamos medo de Deus, mas o Apocalipse, ele traz a revelação de Deus a todos aqueles que Deus ama. E se Deus nos permite saber dos eventos, cabe a nós estarmos preparados para o adorarmos, estarmos preparados para o obedecê-lo e estarmos preparados para servi-lo com alegria. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Esta foi mais uma prévia dos estudos, que visa com que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Desde já eu sou grato a você que está nos assistindo, e eu quero pedir a você mais uma vez, humildemente, se inscreva no nosso canal. Clique aqui no sininho de notificações e ative as notificações do YouTube, para que toda vez que sair novos vídeos você seja notificado, toda vez que o canal tiver novos vídeos no canal. Eu sou o Edinaldo Mota e este foi mais um vídeo do canal Interagindo na Verdade. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhe. Que onde você estiver, você possa ser cheio da presença do Deus vivo na sua vida. Que a sua família seja guardada. Que Deus nos dê a vitória. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Um grande abraço. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Amém.